A graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa lição. Hoje nós estamos começando a primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Então, nós vamos estudar, nesse primeiro trimestre de 2025, nós vamos estudar sobre a defesa da fé cristã, né? Essas lições virão com a intenção de combater as antigas heresias, né? Que se apresentam hoje, mas com novas aparências, né? Então, nós vamos estudar uma lição muito importante, que são coisas que nós estamos vivendo, né? O mundo hoje, o mundo religioso, ele está carregado de heresias, né? E quando falamos em heresias, estamos falando de tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra escrita, tá bom? Então, vai ser uma bênção e fica conosco aí até o final, você vai ser muito abençoado. E também, né, lembrando, se caso você não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você gostar da lição, dê o seu like, deixe o seu comentário, da onde você é. Começando bem o ano de 2025, que vai ser bênção pura para nós, tá bom? Assista aí os nossos vídeos também, nossos anúncios aí do nosso vídeo, que nosso canal é monetizado, aí você nos ajuda na monetização. E nós vamos continuar pregando a palavra e ensinando a palavra de Deus, tá bom? Fica conosco aí até o final e continue com a gente aí, ok? Bem, a primeira lição hoje, né, sobre a defesa da fé, nós vamos estudar a lição número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, certo? Então, a heresia é algo muito perigoso para a igreja, certo? Então, a gente sabe que nesse trimestre, conforme nós vamos ver, né, estudando sobre heresias e seitas, né, a gente vai entender que as heresias, as seitas, no contexto que a gente entende hoje, né, nós sabemos que a igreja primitiva, ela foi, né, recebeu muitas infiltrações de falsos obreiros ensinando coisas heréticas, certo? E hoje em dia, principalmente através da internet, nós temos visto muitos ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas usa a palavra para enganar as pessoas. Então, essas heresias do tempo da igreja primitiva, né, elas assumiram uma nova roupagem, né? Ou seja, hoje ela tem uma aparência diferente do tempo da igreja primitiva, do início do século, mas é a mesma heresia com uma roupagem diferente, com uma aparência diferente, mas no conteúdo é a mesma coisa. É isso que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Assim como essas heresias atrapalhou muito a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, hoje é do mesmo jeito, né? Continua atrapalhando. Então, nós vamos estudar e aprender, né, a combater essa heresia, esse ensinamento errado, fora da palavra de Deus. Então, as heresias, elas são crenças, práticas contrárias ao pensamento bíblico, né? Pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, né? Confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e para as famílias. Então, a finalidade das seitas, né, através dos seus ensinamentos heréticos, através dos hereges, é confundir as pessoas, né, que estão servindo a igreja de Jesus Cristo. Então, o mundo religioso, ele está muito confuso, né, porque se levanta de tudo quanto é lado pessoas usando a Bíblia só com a aparência, mas não usam o conteúdo da palavra de Deus e distorcem as doutrinas, né? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele foi reunir o pessoal que ele ia embora para outro lugar, ele deixou um aviso bem claro que nós vamos ver nessa lição, né? Ele aqui diz, no Atos 20, 28, ele diz:
olhai por vós mesmos, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu para bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Deus, ele colocou na igreja pastores, né? Aqui o apóstolo Paulo fala bispo, né? Mas ele diz aqui, ó, Deus, olhai por vós mesmos, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Pastores, para apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, está bem claro aqui, né, que a finalidade dos pastores é alimentar o rebanho, para que ele não seja enganado. Alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, no tempo que nós vivemos, né, a igreja na terra, a palavra de Deus é o ponto principal, porque ela é o alimento, ela é a luz, né? Ela revela, ela é uma espada que você se defende, ataca, que significa pregação da palavra de Deus. Então, a função primordial do pastor nesses tempos difíceis, confusos, cheios de heresia, a tarefa, a função principal do pastor, né, é o quê? É proteger o rebanho contra essas heresias. Que não é brincadeira, não, é ataque de todo quanto é lado. O diabo sabe que o fim dele está findando e ele está levantando mesmo seitas, né? E para bater de frente com a igreja, para confundir, né? Então, até dentro, isso começa muitas vezes, não vem de fora, vem de dentro da igreja, entendeu? O apóstolo Paulo aqui diz, ó, porque eu sei, capítulo 20, verso 29, olha o que Paulo diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida, aqui não é só morrer, né? Onde ele ia partir também para outros lugares para levar ele, né? Paulo era um missionário, não era um pastor para ficar ali num lugar só apacentando o rebanho até morrer, não. Então ele saía de um lugar, ia para outro, ele fundava a igreja, era um missionário, um apóstolo, ia para outro, fundava, voltava, ensinava, colocava obreiro, o trabalho dele era esse. Ele não ficava ali toda a vida ali só cuidando de um rebanho. Então ele falou, ó, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, na igreja, certo? Lobos cruéis, entendeu? Olha, lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, certo? E detalhe, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Está entendendo? De dentro da igreja é se levantar lobos cruéis, pessoas falando palavras perversas para enganar o rebanho. Entendeu? Aquilo que ele escreveu posteriormente tem aparência de piedade, mas nega na sua eficácia. Entendeu? Então, ele deixa o lembrete, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então, isso aí é uma coisa que era inevitável, ia acontecer, e acontece hoje. Se levanta no meio da igreja lobos cruéis, pessoas que tiram a lã da igreja, do povo mesmo, e deixa a igreja sem lã, né? Pastor que tira a lã da igreja, pessoas falsos, né? Porque o verdadeiro pastor não faz isso, certo? Então, é essa a ideia principal, né? É o cuidado que os pastores têm que ter com o seu rebanho, que os lobos cruéis estão por aí, certo? Não foi só no tempo de Paulo, não, entendeu? Então, tanto ao que falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, né? Também que entre nós, está bem claro, o apóstolo Pedro escreveu isso, né? Eu vou até ler aqui uma coisa importante. Olha, no meio do povo de Israel, levantou falsos profetas. Aí o apóstolo escreve o quê? Que no meio da igreja se levantarão falsos mestres. Então você vê que está tudo avisado. Deus avisou o que aconteceria nos dias de hoje. Então nós podemos até estar despercebidos, mas não estamos enganados, certo? Não estamos sem aviso. Deus avisa antes de acontecer, certo? Então,
Isso aí é que é a coisa mais importante. 2 Pedro, né? Eu vou ler aqui, 2 Pedro, capítulo 2, acho que é o verso 19, né? Deixa eu ver aqui o que diz aqui. O Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, 1:19. Aqui, ó. Temos muito firme palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, já está profetizado desde o Velho Testamento, né? Quantos falsos profetas se levantou no meio de Israel? E quantos mestres falsos, né? A origem dos falsos mestres. Veja bem, a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por quê? Dando ouvido a espírito maligno e doutrina de demônio. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que muitos vão se desviar e vão se tornar inimigos do Evangelho, porque deram ouvido, entendeu? A espírito maligno e doutrina de demônio, entendeu? Deram atenção. Então, há dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso que nos chamam a atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo fala, lobos vorazes, entendeu? Surgem de dentro da própria igreja, entendeu? Dentro de vós mesmo, o apóstolo Paulo falou. Segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos. Aparentemente, o que eles estão falando é coisa boa, mas o conteúdo é para afastar as pessoas da direção de Deus, é para tirar as pessoas da presença de Deus com ensinamento errado. Entendeu? Por isso que os pastores têm que alimentar mesmo o rebanho e incentivar a estudar a palavra, né? Corretamente. Então, os discípulos, né? Esses discípulos daqueles lobos velozes do tempo de Paulo estão por aí. Não morreram, não. Entendeu? Estão soltos por aí, principalmente na internet. Entendeu? Todo mundo agora é mestre. Fazer o quê? Mas Bíblia mesmo, cada um ensina o que ele acha conveniente para ele. Ele não ensina o que a Bíblia ensina. E as pessoas vão fazendo interpretação da Bíblia, né? Saindo do literal. Tudo agora é símbolo. Então, sendo símbolo, eu interpreto aquele símbolo do jeito que eu achar melhor, do meu jeito. É isso que está acontecendo hoje, entendeu? Mas a Bíblia deixa claro que a coisa é diferente, não é por aí. Os discípulos dele ainda estão por aí, dentre eles estão os que se posicionaram acima das Escrituras, entendeu? Usam redes sociais, olha só, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos, entendeu? Então, hoje tem até pessoas que outrora foram bons pregadores, pregavam dentro da palavra, hoje pregam contra a palavra de Deus, e ainda diz mais, hoje nós não precisamos mais da Bíblia. Aceitamos Jesus, agora acabou. Eu agora dependo só de Jesus. Jesus mesmo sempre dependeu da Bíblia, no sentido de orientar. Qualquer questionamento, o que Jesus falava? Como vocês lêem? Como vocês leem? Como está escrito? Como está nas Escrituras? Jesus sempre procurou trazer o pessoal para a Bíblia, entendeu? Mas hoje é diferente. Então, hoje as heresias levam as pessoas para longe da Bíblia. Cuidado, querido. Não se afaste do que está escrito. Está entendendo? Você não precisa ser teólogo, ser doutor, ser isso, ser aquilo, ser mestre. Não. É só você não se afastar do que está escrito. Acabou. Entendeu? Então a gente precisa ver isso. Não precisa ser um doutor em apologética. É só você entender o que está escrito e não aceitar nada fora daquilo.
mesmo que você seja considerado fanático, não importa, tá bom? A segunda parte aqui fala, né? Bem, aí, então por aí a gente já vê a importância, né, de estudar um campo da teologia denominado apologética, para nos orientar nos nossos dias. Vamos lá. Então, o que é apologética, né? Apologética é a defesa do evangelho. É você defender o evangelho, certo? O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 1, verso 16, ele diz: eu fui posto para a defesa do evangelho. Entendeu? Paulo era um doutor da lei, era um apóstolo e tudo mais, né? Escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas isso aí é para todo crente, tá? Todo crente é colocado para a defesa do evangelho. Você precisa estar preparado para defender o evangelho, tá entendendo? Defender ele dentro daquilo que é correto, certo? Vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro, o que diz? Ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre olha só, sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, todo crente, aqui não está dizendo pastor, presbítero, apóstolo e mestre, não. A Bíblia está dizendo todos nós, certo? Temos que santificar a Cristo em nosso coração como Senhor. Você, para mostrar para as pessoas a razão de você ser um crente, você tem que ter Cristo como Senhor no teu coração. Se tem outra pessoa ou outra coisa qualquer que é Senhor no teu coração, não tem como você apresentar Cristo como a razão porque você é crente. Só quem pode fazer isso é quem Jesus é o Senhor no coração dele. E por isso a gente tem que estar preparado para responder às pessoas por que nós somos crentes. É isso que a Bíblia está dizendo. Está entendendo? E responder como? Com mansidão, com temor, está entendendo? E com esperança. É isso, é dessa forma, com a mansidão. Nem todo mundo é preparado para um debate, para dar uma resposta. Tem pessoa que fica nervoso, sai do espírito, né? Mas não, a Bíblia diz que nós temos que ter capacidade para mostrar a quem quer que seja a razão por que eu sou crente. Entendeu? Então, primeiramente é ter Jesus no seu coração. Depois você lê, eu vou ler aqui, 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Está entendendo? E o nosso testemunho também fala mais alto. Está entendendo? O nosso testemunho fala mais alto que palavras. Porque o incrédulo, primeiro, ele vê o nosso testemunho. Aí ele acredita nas minhas palavras. Se eu pregar para ele todo dia, mas ele não vê testemunho na minha vida, ele não acredita no que eu falo, não. As pessoas só acreditam no que eu falo depois que eles vê testemunho, prova de que eu sou aquilo que eu estou falando. Deu para entender? Entendeu? Então, é isso. O termo grego traduzido por apologético, certo? Preparado para responder com mansidão, né? Em 1 Pedro é apologia, preparado para responder. Uma tradução literal é sempre preparado para uma defesa. Então, a defesa do evangelho que nós fazemos é a apologia, certo? Apologia. É você estar preparado para defender a sua fé. Entendeu? É isso que é importante na nossa vida, entendeu? Porque o cristianismo é uma coisa racional. A nossa fé não é uma fé aleatória, boba, insensata, não. A nossa fé tem base. A nossa fé está na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Se ouvir o quê? Vem pela compreensão. Eu compreendo e aceito. Está entendendo? Não é uma coisa insensata, não. Entendeu? Então, nós precisamos de ter resposta.
resposta sensata, respostas equilibradas, resposta sábia para aqueles que querem saber a razão da nossa fé. E muitos, quando você dá uma resposta sensata, de acordo com a palavra, com mansidão e temor, as pessoas até se convertem. Porque muita gente não aceita o cristianismo, não aceita a Jesus, é porque ele tem uma compreensão errada do que é o Evangelho. Mas quando nós ensinamos a ele o Evangelho de uma forma correta, e ele vê testemunho na gente, eles acabam aceitando Jesus também. Entendeu? Mas tem que ser com mansidão, entendeu? E com temor. Entendeu? É dessa forma. Por que devemos combater a heresia? Primeiro, para a defesa própria. O apóstolo escreveu assim para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, tu vais salvar tanto os que te ouvem, como a você mesmo. Está entendendo? Então, quando a gente tem consciência do que falamos, do que pregamos e do que somos, aí é tranquilo. Aí nós vamos combater as heresias, pregar o evangelho corretamente, certo? Conforme está na Bíblia, e a gente vai salvar tanto nós como os que nos ouvem. Está entendendo? Quantos estão indo para o inferno porque está desinformado? Mas quando tu leva a informação correta, aí é tranquilo. Muitos voltam para o caminho certo. E a segunda parte é ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé, entendeu? Muitas vezes de forma inconsciente. Tem pessoas que ele rejeita Jesus devido à ignorância, entendeu? Então a gente deve ter fundamento bíblico para poder colocar essas pessoas no lugar certo. A parte final aqui, o que são heresia? Então, heresia, a palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido por seita. Está lá em vários versículos da Bíblia, aqui da lição, que depois você dá uma olhadinha. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas sem quem não sabia o que estava falando, né? Mas não cristãos, pelos crentes, não. As pessoas que não conheciam a verdade e comparavam o cristianismo com as demais religiões, igual hoje. Muita gente não entende o cristianismo. Para eles, toda religião é cristã. Tá entendendo? Eles não sabem separar o joio do trigo. Aí eles colocam a igreja de Jesus no mesmo saco das seitas heréticas e acham que o evangelho é mais uma religião. Porque a igreja de Jesus não é nem uma religião, ela não segue uma religião, ela segue uma pessoa chamada Jesus, né? Então, a palavra seita é usada para designar religião heterodoxa. É um termo já desgastado, né, que hoje nem tem mais uso. A heresia, o Novo Testamento, esse vocábulo parece com sentido de partido, espírito sectário, nem sempre representa ruptura, entendeu? Então, a heresia, nessa passagem, a heresia apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita. No campo teológico, nós conhecemos hoje. Então, qual é o grande problema das heresias? Elas distorcem, né, e apresentam o sentido de erro doutrinário como heresia, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não aceita a divindade de Jesus, isso é um erro teológico, é uma heresia. Está entendendo? A salvação é outro caminho, é uma heresia. Só tem um caminho para a salvação. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Quando alguém diz, não, Jesus é o caminho, mas tem outro, heresia. Não é nem erro de interpretação, não. Isso é heresia, né? Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe, é um só, né? Não, Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, isso aí é outra heresia, entendeu? Então, o pecado não tem nada a ver. Então, essas coisas assim, a divindade de Jesus não existe, a divindade... Então, gente, tudo isso é heresia. Vamos para a palavra de Deus, entendeu? O mais grave erro, quando se diz a respeito da divindade, interfere na salvação.
Se Jesus não é divino, ele não pode ser o caminho da salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não aceita isso é heresia. Não tem outro caminho, estou fora. Entendeu? Eu já nasci salvo, é heresia. Então, o grande erro é esse. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer igual o Riberiano. Quando você ouviu alguma coisa, qualquer dúvida, faz igual o Riberiano. Paulo pregou, mas eles foram lá e foram conferir se Paulo estava falando, tinha fundamento bíblico. Então, quando alguém pregar, vê alguma dúvida, vai lá ver se tem fundamento bíblico, não fica aceitando tudo, não. Às vezes você está aceitando heresia aí, porque tem preguiça de consultar, né? Consultar a Bíblia. Né? E já que estamos na primeira lição, eu te convido, faz um seminário, vai estudar, né? Um seminário sério. Existe muito seminário por aí que não vale a pena, mas tem seminário sério ainda hoje, tá? Na nossa igreja mesmo nós temos um seminário muito sério, muito bom, muito importante, que não vai permitir que você vá cair numa seita ou numa heresia qualquer da vida, tá bom? Então, encerrando, o apóstolo responderam aos opositores da fé cristã e lançaram base da nossa teologia. Então, os apóstolos não se acovardaram, não se calaram e não cederam 1 milímetro para as seitas heréticas. Eles resistiram às seitas, resistiram os hereges. É isso que tem que ser hoje. Nós não devemos ser medrosos, covardes, aceitar heresia na igreja, entendeu? Aceitar herege, nada disso. A gente tem que levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo, em nome dele a gente vai vencer, tá bom? Então, eles lutaram, por isso que hoje nós temos o evangelho puro, porque eles lutaram para isso. Eles não se acovardaram, e nós também temos que deixar para a geração que vem, se Jesus não vier, um evangelho puro, sem heresia, tendo a palavra de Deus como base. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática até a volta de Jesus, tá bom? Então, Deus te abençoe. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: o que estamos a fazer pela verdade, né? O que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então, assim como eles lutam pela mentira, nós vamos lutar até morrer pela verdade. Certo? Por quê? Porque nada podemos contra a verdade. A verdade sempre vai prevalecerá, tá bom? Fora com toda heresia e vamos para a próxima lição.